Agora você ouve Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Unido a advogados defensores de alvos de investigação e condenação pela Lava Jato, todos, obviamente, contrários à força-tarefa que levantou a esperança dos brasileiros no que se refere ao combate à corrupção, moralização dos poderes públicos e tantos outros objetivos nobres, o Procurador-Geral da República, totalmente submisso ao presidente que usou a Lava Jato para se eleger, mas que depois, de empossado, contrariou todo o seu falso discurso eleitoreiro. Augusto Aras tornou pública sua posição contrária a essa que se institucionalizou como a maior combatente do crime organizado do colarinho branco, com repercussão positiva em todos os países do planeta, tornando-se um modelo de combate ovacionado pelo mundo e apoiado por todo o povo de bem. Vergonha, inadequada e desprezível foram alguns dos adjetivos usados por procuradores para classificar a desqualificada e infeliz ação de Aras, que passou por cima da corregedoria, acusou, sem qualquer prova, sempre no campo das mais absurdas suposições, espalhou um mal-estar e revolta nos brasileiros de bem, e ganhou pontos com o crime organizado que povoa Brasília por poucos dias da semana. Procuradores afirmam que a liderança de Aras não existe e que nunca foi admirado por aquela categoria. Aras sempre foi um procurador do baixo clero e inexpressivo. Trata-se de um petista colocado na PGR por Bolsonaro, contrariando a lista tríplice e todos os protocolos de nomeação para essa tão importante função. O bolsopetismo se identificou naquele momento, seguido de mais um petista empossado, dessa vez na AGU. Dessa forma, Bolsonaro sabia que teria dois elementos submissos, como sempre exigiu de seus ministros e auxiliares, sob pena de exoneração como tantas que se seguiram. Depois de usar o discurso de combatente da corrupção e apoiador da Lava Jato, convidando o ex-juiz Sérgio Moro para ocupar o Ministério da Justiça, reforçou seu papel nesse fatídico teatro de mentiras. Usou até onde pôde, para depois colocar o então ex-juiz na fritura e ativar o gabinete do ódio com seus vassalos e robôs para defenestrar e tentar assassinar a reputação ilibada deste que, ao lado de Deltan Dallagnol, na coordenação, elevou a Lava Jato à mais alta posição diante dos olhos dos brasileiros que assistiam, estupefatos, o poder daquela força-tarefa. Esta que, de forma destemida e eficiente, colocou pela primeira vez em nossa história poderosos intocáveis em posições de investigados e condenados, gerando várias prisões e recuperando bilhões aos cofres públicos. Incomodado com os riscos que corre diante da justiça, Jair Bolsonaro resolveu declarar guerra aberta à Lava Jato. Com 3 filhos, todos enrolados na justiça, somado ao caso Queiroz, que hoje se mostra muito mais grave do que parecia. Este caso ajudou a esclarecer ainda mais sua falta de probidade, colocando-o sob suspeita em tudo, já que nada cumpriu daquilo que prometeu em discursos, e mostrou sua verdadeira face depois que assumiu. Agravado pela evolução das investigações da CPI das fake news, que, ora se sabe, antecede as eleições e pode trazer uma perigosa cassação de chapa. Diante do risco de impeachment, uniu-se ao pior da política, distribuindo altos cargos a uma gangue organizada que passará a gerir bilhões em verbas e que também não querem o Ministério Público Federal e, mais especificamente, a Lava Jato investigando estas gestões. Colocou então o submisso Augusto Aras para agir. Aras não só passou por cima da corregedoria do Ministério Público Federal, contrariando todos os protocolos que a função exige, acusando sem provas e colocando a imaginação dos mais incautos em funcionamento, como pisou sobre todas as instâncias quando chamou de lavajatismo punitivista a respeitável força-tarefa, pois não foi a Lava Jato que condenou qualquer um dos acusados. Para que as condenações se fizessem, estas passaram por todas as instâncias, como afirmou Sérgio Moro ao defender aquela instituição, diante do ataque covarde, infundado e desonesto que sofre nesse momento. Aras aceitou jogar seu já sofrido currículo abaixo da linha do fundo do poço.
E só o faz porque sabe que conta com o apoio de toda a caterva que o presidente ressuscita. Esta que assaltou e prepara-se para assaltar muito mais os cofres públicos, através da venda de nomeações e concessões que contrariam um mentiroso discurso que iludiu milhões de eleitores. Aceitou se prestar a esse papel na esperança de conquistar sua tão sonhada cadeira no Supremo Tribunal Federal, como já foi aventado, e o povo, na arquibancada da esperança, assiste, e não passivo. A pandemia promete se estabilizar, e as multidões irão para as ruas mostrando sua força, contestando o fato dessa gangue subestimar sua inteligência sob o comando do chefe Mor, que se empenha no desmonte daquilo que o Brasil conquistou, com o apoio deste povo que lutou com tanto esforço, esperança e fé. Não vamos desistir do nosso sonho de um Brasil melhor, e o teremos. Essa é a certeza que nós, cidadãos comuns, carregamos na alma, o nosso gabinete do amor. Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil.